Olá, pessoal. Saudações tricolores. Hoje é um dia triste, né? Um domingo triste. Um domingo que podia ser alegre, que estávamos todos esperançosos e aconteceu aquela catástrofe. É catástrofe perder um clássico? Não, não é catástrofe perder um clássico. Tanto que eu ontem, no último vídeo que eu coloquei no ar ontem, eu disse, olha, contra o Corinthians eu acho que a gente vai ganhar, é a minha opinião. Acho que a gente tem que ganhar contra o São Paulo aqui, para devolver o 2-1 com aquela entregada de bola que o Fábio deu, mais aquele gol contra que foi a nosso favor. Mas falei, clássico carioca é difícil. Não dá para você cravar nada. Nem quando está com muita vantagem, porque clássico é clássico. Mas eu esperava que o Fluminense conseguisse. Ainda falei, o importante é trazer um ponto. Foi o que eu falei ontem, não tem 24 horas que eu falei isso. Está gravado. Só que ontem, para a gente falar do jogo de ontem, a gente tem que analisar o jogo de duas maneiras. Antes de começar a falar, campo de grama sintética não alterou porra nenhuma. Tá? Antes que apareça alguém, mas a grama sintética foi para os dois. Nenhum dos dois joga naquele campo. E não alterou nada. Porque o que o Fluminense jogou ontem, no campo de grama sintética, não foi nada diferente do que o Fluminense jogava 3 meses atrás. Nada diferente. Então, grama sintética é uma coisa que não se deve falar. O jogo ontem teve dois motivos principais para a derrota do Fluminense. Primeiro motivo, que é o mais importante, é que o Fluminense jogou mal. Fez um primeiro tempo péssimo. O Vasco, o jogo foi de baixo nível. Na realidade é essa. Mas nós esperávamos mais do Fluminense, do nosso time. Por quê? Porque vinha de 4 vitórias, tirando a vitória contra o Cuiabá, as outras foram vitórias que nós merecemos vencer. Pô. Nós encaixamos, tivemos vontade de ganhar, vontade de tudo. E o time deles, os times adversários nesses 4 jogos, pouco pressionaram o Fábio. É uma realidade. Contra o Bragantino não teve grande defesa do Fábio. Contra o Cuiabá não teve grande defesa do Fábio. Contra o Palmeiras, idem. Desculpa. E também no último jogo também não teve. Pô. Contra o Bahia. O Fábio não fez praticamente defesa nenhuma. Fez uma ou duas defesas razoavelmente difíceis. Difícil não. Uma só difícil. Foi uma defesa difícil. Aquela quase que repetiu o gol contra o... Quase que foi a mesma coisa do gol contra o... Meu pai do céu, aquele gol contra o Caxias. Caxias não, contra o Pelotas. Ih, tá mal, né, rapaz? Contra o Juventude. Contra o Bahia, a gente quase fez um gol idêntico. Ia ser de novo, só que idêntico não. Um rebate de goleiro com Beck. Mas ali foi uma defesa, não foi uma pichotada que nem o Fábio fez. A gente esperava que ontem entrasse esse mesmo espírito. Afinal de contas, quem estava faltando no time, do time atual titular? O Thiago Silva e o Serna. Era o que podia entrar só com essas substituições. Nós entramos com o Alexander, com o Alexander e com o Keno. Foi basicamente e com a estreia do Inácio. Finalmente. E mostrou porque que demorou, não quer saber porque que demorou tanto a estrear. Ele com 45 minutos de jogo, ele estava mandando no Thiago, faz isso, faz aquilo, vai para lá, me dá a bola. Saiu jogando. É um cara que tem raça, pô, corre sangue nas veias. Aí, pô, você vai, o time não jogou nada, não fez nada. O time do Fluminense não fez absolutamente nada. No primeiro tempo foi 0. Vira o primeiro tempo perdendo, volta para o segundo, volta mais animado. O Vasco estava dando bico para frente. Só que a gente chutou. A gente chutou umas 4, 5 bolas e o Vasco não fez nada. Nós estamos todas as bolas para fora. A impressão que dá é que esses caras não treinam chute. Não vou falar do Keno, porque o Keno é aquilo. O Keno num dia bom é aquilo. O Keno num dia bom não era para estar no Fluminense. Então,
Ele sempre toma as decisões erradas, quando chuta, chuta mal, quando centra é pior ainda. Então, não fez. O Diogo Barbosa estava querendo jogo, estava querendo correr, mas ele corre, passa na linha de fundo e não toca uma bola para ele. Ontem seria o jogo, no primeiro tempo, seria o jogo ideal para o Serna. Porque o Vasco estava vindo todo, estava tendo uma espação para o ponto esquerdo correr. Eles estavam concentrando a marcação no Arias. Então o time foi para o segundo tempo, aí leva o segundo gol. Porra, o segundo gol, eu vou falar uma coisa aqui, as pessoas falam que eu tenho bronca. Eu tenho bronca. Eu admito que eu tenho bronca, mas eu tenho bronca calçada em argumentos sérios. O Paredão, o Fábio Paredão. O Fábio jogando embaixo do gol, ele tem coisas muito boas. Mas o gol não é só ter coisas muito boas. Para você ser o craque do gol, é que nem o centroavante. O centroavante, para ser o craque do centroavante, ele tem que fazer muito gol. E o goleiro, para ser, tem que ser bom de cabeça, bom de chutar de direita, bom de chutar de esquerda, bom de ser oportunista. Quando o cara é bom nisso tudo, ele é um centroavante de seleção. O Fábio nunca foi para a seleção por um motivo simples, porque ele não é goleiro de seleção. Ele é um goleirão ali embaixo. Em algumas coisas ele realmente é muito bom. Em outras ele é péssimo. Só que o que eu falo aqui já há anos. Pô. Ele está no Fluminense há 3 anos. Há 3 anos que eu falo exatamente a mesma coisa. Sai jogando com a mão. Você viu que ele sai jogando com a mão por um cara marcado. Ele sai jogando mal com a mão. Toda vez ele pega a bola, sai correndo, olha, aí dá do lado. Aí ontem ele me joga uma bola, que ele está vendo o que está acontecendo. O que dá raiva é isso, ele está vendo o que está acontecendo. Ele sabe que está vindo um cara na marcação e ele dá essa bola. O cara veio, tirou a bola e foi embora. Quer dizer, ele é o cara que está com a bola na mão. Ele não tá, ninguém vem marcar ele. Quando ele está com a bola na mão, ninguém vem marcar ele. Se tocar nele é falta. Então, ele está com a bola, ele olha o que está fazendo e joga errado. Aí o cara vai, centra. Aí vou falar outra coisa que vocês estão cansados de ouvir aqui nesse canal. É só ver 2 vídeos atrás, 3 vídeos atrás. Olha o que eu estou falando, 2 vídeos atrás, 4 vídeos atrás. Pode ver todos os jogos que o Thiago Santos falou, todos, do Cuiabá para cá, todos os jogos. Eu até falei, o que houve com esse cara contra o Palmeiras? Foi a única partida boa que esse cara fez no Fluminense. Nem parecia ele, nem parecia quem ele é. Será que porque jogou contra o Thiago Silva? Porque foi, eu sempre falo, ele não sai 2 centímetros do chão. Eu falo isso desde o jogo contra o Fortaleza. Foi contra o Fortaleza que a gente perdeu de 2, um gol de cabeça dele? Acho que foi. Fortaleza, acho que foi Fortaleza, sim. Porra, foi um gol de cabeça daquele Luqueiro. Ele não sai do chão. Não sai do chão. Ontem ele fez um favor de se abaixar. Porra, dá um voo, espalma e tira de cabeça aquela bola. Tira de coco, porra. Não, o cara se abaixou. Quer dizer, foram 2 falhas num jogo só, num gol. Sair jogando mal com a mão, isso é terrível. Sair jogando mal com a mão, porque com a mão você coloca onde você quiser. Só que você tem a prerrogativa de olhar e ver assim, porra, vai ser difícil. Porque se o cara chuta a bola, vai com o pé, a bola vem mais forte. É mais difícil o cara tomar a bola como ele tomou ontem do Ganso. Foi do Ganso? Acho que foi Ganso. Acho que foi Ganso. Aliás, o Diogo Barbosa deu um esporro no Fábio. Logo depois do gol, ele tá dando um esporro no Fábio. Aí depois senta e o cara se abaixa. Aí desandou o time, porque o Ganso estava morto. Não só Ganso, não só morto. O Ganso ontem jogou mal. E quando o Ganso joga mal, aí a gente já pode partir do princípio que vai ser ruim. E o Ganso ontem jogou mal. Mal. Quando eu falo mal, jogou mal porque o Ganso joga. No primeiro tempo, o Fluminense simplesmente não atacou. O Vasco fez grandes coisas? Não. O Vasco fez um gol. Um gol roubado. Roubadíssimo. Mas isso é a segunda parte. Mas qual foi a defesa que o Fábio fez no primeiro tempo inteiro? O Vasco está amassando o Fluminense. Está amassando o quê? Quantas bolas eles chutaram dentro do gol do Fluminense? Nenhuma. Fora o gol. Ilegal. Nenhuma. Então esse amassado é um amassado improdutivo, estéril. Pô. Não faz gol nunca. Só da maneira que foi feito.
Mas só que essa pressão que o Vasco fazia não deixava o time sair. E parecia que o time estava desinteressado do jogo. Esse é o motivo principal do Fluminense ter jogado assim ontem. Porque você vai ver quem estava interessado no time do Fluminense ontem. O Inácio, o Diogo Barbosa, o John Arias, nada de anormal, e o Cauã Elias. Só esses quatro que estavam interessados no jogo. Porque o Samuel Xavier estava preso ali atrás e no início do jogo, os caras ficavam em cima do Samuel Xavier, trocavam, iam na linha de fundo, só que eles estavam chutando mal, centrando mal, o Fluminense estava atirando. Então não estava, o Fábio, na realidade, estava sem perigo nenhum em cima dele. O Diogo Barbosa queria sair jogando, vai dar no Keno, o Keno não devolve para ele, ou corta para dentro, ou vai tentar dar um drible e perde. E o Ganso sumido. Porque o Ganso, quando o Ganso joga, melhora. O André querendo acertar, vamos falar a verdade. O André não foi um jogador brilhante, mas foi um jogador que se esforçou pra caramba, que correu muito. O Alexander ontem mostrou por que ele está na reserva. A gente reclama do Martinelli, mas o Alexander, meu Deus do céu, o Alexander não fez nada ontem. Então o Fluminense teve uma derrota merecida. O Fluminense só chutou 2 bolas dentro do gol. 2. Chutou muitas bolas. No total, o Fluminense chutou mais de 12 bolas. Acho que foram 12 bolas que o Fluminense chutou para gol. Dessas 12, acertou 2. E acertou como? Forte? Não, fracas. Foi uma falta no segundo tempo que o goleiro deles pegou, encaixou. E uma outra bola também fraca. Então não tem o que falar. Agora, a derrota foi principalmente porque jogamos mal. Agora, tem uma coisa adicional nisso aí. Porque a gente sabe, isso não é uma coisa nova, não é uma reclamação nova. Quem vai apitar o jogo? Anderson Daronco. É só pegar todos os jornais quando foi escalado o Anderson Daronco. Todos os jornais, todos os sites do Fluminense, todos falam, porra, de novo esse cara? Não vou falar do passado, porque esse cara, falando num português bem claro, é um merda. Um cara metido a forte, que devia ser encontrado por 1 ou 2 jogadores em uma torcida do Fluminense, uma torcida irritada, não precisa ser do Fluminense, irritada com ele, que aquela monte de músculo dele não dá nada. É um merda. E covarde. E mal intencionado. Ou como disse aquele deputado do PSOL pro Moro, vale para ele também. Um juiz ladrão. Um juiz ladrão. E é fácil, não precisa analisar o passado, só analisa agora. Ele apitou 3 jogos do Fluminense. Quase em seguida, Criciúma, logo depois Cuiabá, e agora é esse jogo. Contra o Criciúma, ele deu 6 minutos de acréscimo, só que aos 44 minutos o Fluminense empatou o jogo. Ele demorou 3 minutos para confirmar o VAR confirmar que foi gol. Então 3 minutos. Aí aos 47 ele voltou o jogo. Aí deu 6 minutos de acréscimo. Aí teve aquele famoso lance, faltando 1 minuto, faltando quase estourando o tempo, o Fluminense parte no contra-ataque, ele para dar um cartão. Quando todo mundo sabe que a jogada continua, depois quando termina a jogada, o cara vai lá e dá um cartão. E termina o jogo logo depois. Quer dizer, ele matou um contra-ataque que podia virar o jogo. Porque o Fluminense no segundo tempo, mandou no jogo. O jogo foi um placar injusto. Contra o Cuiabá. Ele deu 6 minutos de acréscimo. 6 ou 9. Ele deu 6 minutos de acréscimo. Depois deu mais 3 minutos de acréscimo em cima do acréscimo. Ontem, ele deu 9 minutos de acréscimo. Só que nesses 9 minutos de acréscimo, ele parou o jogo, perdeu mais 2 minutos e ficou calado. E para terminar, o gol que ele deu, demorou 7 minutos para dar um gol. Mostrando na televisão, foi mão, foi falta. Foram 3 lances num só. O Léo Pelé fez falta no Inácio. Aparece a mão do Léo Pelé empurrando o Inácio. A bola bate na mão do Léo Pelé e depois tem 2 ângulos que mostram bem isso. A bola vem aqui, bate na coxa do Verrete, bate na mão dele e chuta. Depois ele, como o Mário Bittencourt falou certo, ele levanta a mão para dizer que não foi nada. Foi sim, foi. E dá para ver. E o pior de tudo é outro ladrão, que a torcida do Fluminense conhece muito bem, que se chama Paulo César Oliveira. O cara fala que foi errado, depois não vou ver, não tenho certeza. O único cara que
manteve até o final, falou, foi claro, foi o Roger. Que não é, jogou no Fluminense, mas não é torcedor do Fluminense. O Roger é torcedor do Flamengo. Vou dizer por que eu sei. A Úrsula Torres, irmã dele, aquela que sofreu um acidente com aquela ginasta, com aquela técnica de ginástica do Flamengo, naquele ônibus que bateu, estavam indo para um campeonato, do Rio para São Paulo, um ônibus bateu e ela ficou. Não é Claudete o nome dela, não. Ela até casou com um ginasta russo, cubano, para poder fazer o cara ter visto aqui no Brasil, não ser deportado para Cuba, não ser devolvido. Ela roubou. A Úrsula é minha atleta. Quando eu fui vice-presidente de Tijuca, ela foi campeã de ginástica olímpica comigo. Eu tenho fotos, eu e ela, era pequenininha. Aí ia conversando. O Roger é tricolor, o Roger é rubro-negro. E o Roger ontem foi o único cara, o pior, o Júnior, que todo mundo sabe que é um cara que torcia pro Fluminense. Todo mundo sabe disso. O Júnior é tricolor de ir ao Maracanã. Também mudou de opinião. Coisa estranha, a bola tá batendo na mão. Foi uma falta, duas mãos. E o cara tá, não, agora não sei. Paulo César de Oliveira, a gente sabe, ele é venal, sempre foi venal contra o Fluminense. Paulo César de Oliveira tem um lance que mostra tudo dele. Com o Fluminense e Grêmio, que o Fernando Henrique saiu na bola, o cara tirou a bola da mão do Fernando Henrique com o braço, tirou um soco, fez o gol e ele deu o gol. Isso aos 44 minutos do segundo tempo. Esse cara sempre, ele expulsou o Conga numa bola que o Conga não tinha nada. Lá contra o Avaí, se não me engano, em 2011. 2011, antes do Conca ir, ou 2011, 2011, foi 2011, antes do Conca ser vendido. O Fluminense ganhou e ele expulsou o Conca porque o Conca nem fez a falta. Então esse camarada sempre foi ruim contra o Fluminense, era um Anderson Daronco preto. Agora, esse Anderson Daronco, o Mário ontem desceu a mamona nele. Falou muitas verdades, mas tem que falar uma verdade maior ainda. Chegar no tal do CNM, que é outro merda. Fala assim, CNM, ir para a imprensa e falar assim, se esse camarada for escalado mais uma vez, o Fluminense não entrará em campo. Estamos avisando agora, porque a gente sabe que tem coisas estranhas e o histórico não é bom. Até quando a gente ganha é estranho. E ontem ele simplesmente deu um cartão antes do gol. Quem foi que pegou o Arias por trás? Não levou cartão, acho que foi o Payet. Não foi nada, segue. O Ganso levou um cartão porque estava reclamando. A falta do Arias, ela é passível de cartão, concordo. Mas igual aquela ali teve outra. Só quem ganhou o cartão foi o Arias. Dessa maneira ele tirou o Arias e o Ganso contra o jogo contra o Corinthians aqui, que é o jogo mais importante do Fluminense agora, ganhar do Corinthians. A gente repassa o Corinthians e continua com um jogo a menos que o Corinthians. Então, foi terrível. Esse jogo de ontem foi terrível. A torcida não esperava uma atuação tão ruim. São dois aspectos. O Fluminense não mereceu ganhar. Ponto. 2. O Fluminense foi desestabilizado profundamente por um senhor que sempre desestabiliza o Fluminense e todo mundo sabe disso. E ele é escalado. Pô, não precisa muito aí. Criciúma, Cuiabá, Palmeiras. Criciúma e Cuiabá, ele. Aí depois teve Palmeiras, Bragantino, Bahia. E ele de novo. Quer dizer, em 6 jogos ele apitou 50% dos jogos do Fluminense. E sendo que os outros dois, quem apitou os outros 3 jogos? Um foi o Klaus, que apitou, o Klaus apitou agora na Copa do Brasil, mas teve uma arbitragem tranquila, não teve nada, não impactou em nada, nem contra nem a favor. Foi o juiz, apitou, ele arbitrou legal. O outro quem foi? O irmão do Paulo César Oliveira, que também não tem um histórico bom com o Fluminense, ele segue o irmão. Falta só, agora não pode porque é o Corinthians, senão ele ia botar um corintiano para apitar o jogo contra o Fluminense. Quem vai apitar agora? Vai ser aquele Wilton. É o outro até que apita tudo do Fluminense. Esse tal de Wilton, que é de Goiás ou de Brasília, Klaus, Daronco e esse Oliveira. O Fluminense joga 10 vezes, esses caras apitam em 8. Porra! É um negócio de louco. E como a imprensa é extremamente interessada em algumas coisas, não dá. Como é que
Os caras estão vendo. E outra coisa, se o VAR chama o cara para ver, é porque o VAR achou que foi falta. Teve um delito ali. Qual foi o delito? Mão, falta. Ele ficou olhando aquilo ali 2 minutos e chegou à conclusão que o gol foi legal. Ele é um mau elemento, cara. Esse cara, com todo respeito, esse cara tinha que ser encontrado assim, esperar ele no aeroporto e encher ele de ovo podre. Encher de ovo podre. Mas quando ele for escalado para jogo Fluminense, eu não quero, não. Tem que ser assim, cara. Suja o cara todo de ovo. Ovo podre. O cara nem vai tomar banho, não vai adiantar nada. Vai sentir aquele cheiro depois de tomar 20 banhos. Um bosta. Mas de qualquer maneira, o Fluminense ainda continua na briga. Mas não vamos cair. Continuo dizendo, nós não vamos cair. Mas é desanimador. Porque o Fluminense não pode jogar com Alexander. Alexander acabou, gente. Alexander é isso aí. Não é aquele Alexander até o jogo do Cruzeiro, não. Porque ele nunca mais jogou bola. O Martinelli ainda tem salvação. O Martinelli tá mal, mas o Martinelli é muito melhor que o Alexander. E o Martinelli é craque? Não. Aí quando o Nonato veio, há um mês atrás, e esse aqui é o reforço? É um reforço. Nonato perto de Martinelli e Alexander é um reforço. É para ser titular fácil. O Keno não é mais para jogar no Fluminense. Fazendo assim ou não fazendo, ele não é para jogar no Fluminense. Não tem condição. O Keno não tem condição. Thiago Santos não tem condição de jogar no Fluminense. É um cara sem sangue. E ontem só teve uma coisa boa. A gente fica se perguntando, nós ficamos nos perguntando por que esse Inácio não jogou há mais tempo. O cara com 45 minutos estava mandando na defesa inteira. E outra coisa, deu uma arrancada lá Nino. Ele levou uma falta lá na intermediária dos caras. Quer dizer, o cara tem sangue. 2 bolas ele cortou no carrinho, que nem aquele vídeo que mostra dele jogando no Alianza. Ele vem correndo no chão, e me lembrou muito o Júnior, o comentarista. Ele adorava tirar a bola assim, vinha no carrinho e tirava. Ele fez uma cobertura do Thiago Santos na esquerda, ele foi lá e tirou. A outra foi na direita. A impressão que dá é que ele vai na certa mesmo, que aqui não vai ser pênalti não. E vai. Quer dizer, o cara tem sangue. Tem sangue. Ninguém se criou em cima dele. Quer dizer, esse cara devia estar jogando já há mais tempo. Porque se manter Antônio Carlos, essa bosta desse Thiago Santos, não dá. Para mim, Antônio Carlos, sempre falei isso. Isso também está dito. Antônio Carlos, para mim, é muito superior ao Thiago Santos. Muito superior. Esse Thiago Santos é horroroso. É outro cara que pode ser mandado embora agora. Não sei quando é que termina o contrato dele, mas pode mandar embora. Pode mandar embora. Sobe com o Wagner, que é a cabeça de área. Sobe com o Wagner. O Wagner é mais jogador do que esse cara. Aliás, não vamos ter o Ganso. Então a torcida pode começar a se preparar, porque o meio de campo será com o Renato Augusto, contra o Corinthians. E nós não temos ninguém para botar ali. Você não vai botar o Lima, né? O Renato Augusto, se ele tiver um brilhareco, ele joga mais do que o Lima, na posição do Ganso. Joga mais do que o Lima na posição do Ganso. Então, e pode entrar com o Bernal também. Pensei que o Bernal fosse entrar ontem. Ainda bem que ele não colocou o Bernal, porque o Bernal ia entrar num time que estava esfacelado. Moralmente, emocionalmente, não estava fisicamente. Mas estava esfacelado. E o Mano também não fica no banco da próxima vez. Quem vai ficar é o Sidney. Então eu espero que a gente tem condição de ganhar. O Corinthians tem. Você vê que o Corinthians conseguiu empatar ontem dentro de casa, no finalzinho do jogo, uns 40 e poucos minutos. Empatou com o Bragantino. Então, acho que o Fluminense tem que respirar. Tem Libertadores. Tem Libertadores. Eu vi o jogo do Grêmio. Vi o jogo do Grêmio inteiro. Aquele tal de... Esse cara dinamarquês que fez o programa, ele fez 2 gols. O terceiro gol foi muito bom. O segundo gol foi um gol de centroavante. O cara espalmou, ele chegou ali e conferiu, botou para dentro. E o terceiro gol, o segundo gol dele, o terceiro do Grêmio, foi um gol muito bonito. O cara sentou, ele deu um canhão de cabeça, o goleiro defendeu, ele deu outro canhão na gaveta. Quer dizer, é um cara que você tem que ter cuidado se ele jogar. Mas eu acho que o time do Fluminense lá tem que buscar um empate pelo menos. E tem que correr. Aí aparecem outras coisas. O time parou de correr porque está com o salário atrasado. Quer dizer, também essa hora aparece um monte de boatos, né? Como é o caso do Fred. Quem acompanha algumas pessoas da rede social já começou a descobrir por que o Fred saiu. Com relação a ligarem, darem telefone dele, isso é verdade. Mas existe um motivo maior. Que não tem nada a ver com dinheiro, não, viu, gente? É muito pior. É muito pior. Então já começou a aparecer um motivo. Apareceu de gente de dentro do Fluminense no Twitter. Estão falando com
linguagem do P. Mas você, já que para quem conhece, pingo é letra, né? Mas é isso aí, gente. Agora, desculpa. Agora é treinar amanhã, decidir o time. Eu já ia com o Bernal de cara. Ou Bernal e Martinelli, Alexander Banco. Ou então Nonato. Nonato. E o Ganso tem que voltar a jogar. Porque ontem só quem correu foram esses 4 que eu falei. Diogo Barbosa, Inácio, Arias e o Cauã. Agora eu vou terminar, para terminar aqui, para terminar duas coisas. Primeira coisa, antes que eu me esqueça, de novo, se inscreva, se já estão inscritos, se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, passa para os amigos, é importante a gente ter likes aqui para poder melhorar o canal. Tá legal? Agora, a outra coisa que eu acho importante falar, porque é uma coisa que eu venho falando direto, porque eu me lembro quando o Cano estava jogando contundido, Cauã Elias está pedindo passagem, Cauã está pedindo passagem, Cauã está pedindo passagem. Vamos ver os gols que o Cauã fez contra o Criciúma, um gol típico de centroavante. Por quê? Porque o esquerdinha foi até quase na linha de fundo, deu um canhão para gol e escorou. Canhão fez um gol contra o Juventude agora na quarta-feira. Como é que foi o gol? O Keno foi até a linha de fundo, jogou para trás e ele escorou. Gol típico de centroavante. Como é que foi o gol lá contra o Bragantino? Não foi uma jogada de linha de fundo, mas foi um passe do Ganso que o centroavante escora. Ele escorou. O outro gol, deixa eu me lembrar do outro gol dele. O gol do Bahia. Como é que foi o gol do Bahia? Foi a jogada de linha de fundo, o Samuel Xavier centrou, gol do. O que eu falava do Ganso? Do Cano? E posso falar de novo ontem. E posso falar de novo contra o jogo contra o Palmeiras, que quem fez o gol foi o Arias, com uma jogada de linha de fundo do Serna. Quando a bola não chega no centroavante, você não pode falar quantas bolas o Cauã Elias fez ontem. Ele fez exatamente o que o Cano estava fazendo, mesmo contundido. Pegou uma bola de fora da área e limpou para chutar. Porque ele não recebeu, de novo, como foi contra o Palmeiras, nenhuma bola para chutar para gol. O centroavante é o cara que finaliza as jogadas. Se o time não está armando jogadas para o centroavante finalizar, tem algo errado. Então tem algo errado. Eu quero que vocês se lembrem. Nos últimos 10 jogos do Cano, quantos gols ele perdeu? Nenhum. Quantas bolas chegaram para ele arrematar? Nenhuma. O que estava acontecendo é que era ele. Ou ele pegava uma bola perdida de alguém que perdeu e chutava para gol, ou ele vinha recuperar uma bola na intermediária, limpava e chutava. Então, o problema está, o Fluminense não repetia as jogadas que fazia no ano passado. Mesmo quando ficou no segundo semestre mal, essas jogadas aconteciam. É só a gente se lembrar dos 2 jogos do Internacional. Só se lembrar disso. Os 2 jogos contra o Internacional, ele fez 3 gols. Dos 3 gols, 2 foram esse tipo de jogada. E mais a final, como é que foi a jogada da final? Vai até a linha de fundo, joga para ele, pá, saco. Contra o Internacional, mesma coisa. O primeiro e o segundo gol, o primeiro gol aqui no Rio de Janeiro e o segundo gol lá em Porto Alegre. Vai na linha de fundo, joga. Quem está ali? O centroavante, ele mata. Quantas jogadas fizeram assim ontem para o Cauã Elias? Nenhuma. Quantas fizeram assim para o Cauã Elias contra o Bragantino, que ele que fez o gol? Nenhuma. Foi uma bola quase de falta. Uma bola de falta. De falta não. O Serna levou uma falta, a jogada continuou e o Ganso centrou diante de chegar na grande área, pelo lado. Agora, jogada de linha de fundo, só contra o Bahia. Fizeram a jogada, o Samuel chegou a via, jogou para trás e ele matou de cabeça. Então a gente não faz isso. É isso aí, gente. Falou? Saudações tricolores, até o próximo vídeo, que eu espero estar com melhor humor. E, por favor, se inscrevam. Tá legal? Um bom domingo para vocês, embora hoje seja difícil.